Bem-vindos ao Recetas para lucrar desde Cuba para o Brasil. Deu para perceber que o programa hoje está diferente. Através da gastronomia, nós vamos viajar para Cuba, permanecendo aqui na nossa região. A minha amiga Maidelis Hernandes vai nos ensinar uma receita de quê? Roupa vieja cubana. Roupa vieja cubana. E vai nos contar a história de como ela e a prima desembarcaram aqui no Brasil. Vai ser um programa cheio de cultura, né? Sim, muy interesante, muy interesante. Cultura, gastronomia e história. Se você ficou empolgado, pega o caderninho e vem com a gente, porque começou o Receitas para Lucrar. Só aqui ao meu lado, com a Cristina Deni Sandoval. Acertei? Seguro. Ah, perfeito. Bom. Que vai nos contar um pouco a história dela, da prima. Eu tenho certeza que hoje o programa vai trazer uma dose muito boa de história, de cultura. Antes de tudo, bem-vinda ao Receitas para Lucrar. Muchísimas gracias, obrigada. Es un placer inmenso participar en su programa. Então, à medida que o programa for acontecendo, eu vou tentar, principalmente as frases mais longas, dar uma resumida, explicar para vocês o que elas vão falando, porque elas são cubanas, falam o seu idioma com muito orgulho, recém-chegadas no Brasil, então vou tentar traduzir para eles parte do que você falar. Vamos a ver cómo sale. Então vamos lá. Conta pra gente, Cristina, como foi que vocês decidiram vir para o Brasil? A ver, fue algo sin pensar, sin planear. Se dio una oportunidad, una invitación y vinimos. Mas você já tinha o desejo de fazer essa mudança? No fue fácil. Fue algo difícil porque allá en Cuba se quedan hijos, padres, amigos, confort, y es dejarlo todo para empezar de cero. Una nueva vida. Gracias a Dios, Brasil da la oportunidad de uno poder recomenzar de nuevo, a pesar de la edad que uno tenga, de que una es mujer, de que con orgullo somos negras. Todo eso da una oportunidad bonita. Ela está contando pra gente que a decisão de vir para o Brasil, ela não foi muito pensada, né? E que não foi uma decisão fácil, surgiu uma oportunidade, mas não foi uma decisão fácil porque lá ficou filhos, pais, conforto, mas que o Brasil, né, as recebeu bem, trouxe oportunidade, apesar de serem mulheres e com muito orgulho, negras, mas aqui encontraram, né, essa oportunidade. Além da distância, da família, das pessoas queridas, qual foi a maior diferença, o maior desafio aqui no Brasil? A ver, Brasil te abre los brazos, pero la patria, la raíz, las costumbres te alan, y entonces es un poco difícil. Las personas donde hemos vivido nos han acogido con mucho cariño, con mucho amor, nos cuidan, nos respetan, pero al final es la cosita de estar allá. Ya nosotras somos mujeres mayores y ya los padres están mucho mayor, y entonces se quedan atrás y no sabemos si los vamos a volver a ver. No, eso es lo más difícil. Ela está contando pra gente que o mais difícil são as raízes mesmo, né? A questão da cultura. O Brasil recebe de braços abertos, mas
a distância, né, das raízes, da cultura, isso pesa muito. E elas já são mulheres, né, maduras, adultas, mas os pais já são mais velhos. E há aquele sentimento, né, aquele receio de não voltar a vê-los, né? Quando vão vê-los e se voltarão a vê-los. No sabemos, no sabemos. Hay que esperar trámites, hay que estar un tiempo. El problema de la economía, nosotras estamos empezando ahora, ya cuando nos asentemos, que ya el gobierno nos pueda dar nuestros papeles, nuestras cosas. Entonces ya podremos volver a Cuba. Ela disse que depois que se estabilizarem aqui, né, resolverem todas as questões de documentação, da questão mesmo dela aqui no Brasil, elas podem retornar então para Cuba. O que é que de fato estimulou essa mudança? Pero lo que más pesa es el problema económico. Todos saben las dificultades por las que mi país ahora está atravesando. Y entonces, el que solamente de las familias vengan una o dos personas, dos integrantes de la familia, ya ayuda mucho. Lo que es el tema de la medicina, lo que es el tema alimenticio, ¿entiendes? Y entonces decidimos venir, entre otras cosas. Ela falou que é um pouco de tudo, né? Todas as questões que nós colocamos, mas que a gente sabe o momento econômico que Cuba enfrenta nesse momento, né? Então, uma ou duas pessoas da família, integrantes da família, virem aqui para o Brasil, isso já possibilita que eles tenham acesso a outras, né? A outras questões, como saúde, enfim, uma série de benefícios que vocês podem, de uma certa forma, garantir a quem ficou. Claro, inclusive si se pueden tramitar los papeles, si todo se puede hacer como nosotras pensamos que pueda salir, que debe ser bien, pudieran venir los hijos, pudieran venir otros integrantes de la familia para ayudar, para mejorar, para aprovechar las oportunidades que da Brasil. Eso es lo que tenemos pensado. Então, vocês pensam em trazer, talvez, outras pessoas da família? Ojalá. Eu percebo que você se emociona. Claro. Saudade de casa. Ay, Eu entendo que não deve ser fácil deixar tudo para trás. no es fácil. No es fácil. E acredito também que, apesar das dificuldades que o país enfrenta, vocês gostariam de estar no lugar onde nasceram, onde a família está. Están los amigos, están los hijos, que todavía hay que guiarlos, pues son jóvenes, son niños. Mis filhos tienen 19 años, Mae tiene 3 y uno ya está en España, pero los otros dos están en Cuba. Uno estudia medicina, la otra tiene 2 filhos más, ya Mae es abuela. Y entonces hay que ayudar. Y es así. Los cubanos somos muy pasionales. Ah, Pasionales. estamos 7 meses no Brasil. Então, elas tinham um restaurante, né? Lá eles chamam de cafeteria. Elas tinham um restaurante lá em Cuba, mas dentro desse processo acabou que elas decidiram vir aqui para o Brasil. Mas tem planos para... Quizás. 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 Vamos ver, mas pode ser que surja aqui na região um restaurante cubano, com tempero cubano. E me diz uma coisa, quais são os próximos planos? Los próximos planes. A ver,
estabilizar total y completamente. Y de ahí ver de qué manera pueden venir los filios y algún que otro negocio escondidinho por aí. Os planos estão secretos. Bueno. O nosso bate-papo está maravilhoso, Obrigada. mas eu soube que a sua prima tem uma receita especial Como não? para nos ensinar. Eu quero te agradecer por ter nos recebido com tanto carinho, por ter nos transmitido toda a tua emoção, por abrir seu coração. Eu sou emocional, Também. totalmente. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Me derreto logo. Como manteca. Exatamente. Como picolé no deserto. Ai, coração de frango. Exatamente. Assim. Então, obrigada por compartilhar teu sentimento, tua emoção e trazer um pouquinho de Cuba pra gente. Y nosotras le agradecemos a ustedes la invitación, el tiempo, la atención. También le agradecemos y que quieran conocer un poquitico de la cocina cubana. Ah, maravilha. Eu tenho que dar um abraço. Ay, mi amor. E seja muito bem-vindo ao Brasil. Brasil es el hermano mayor de todos los pueblos de América. Ustedes son el hermano mayor. Maravilha. Nós somos mesmo. O bate-papo está gostoso. E qual é a receita mesmo que vocês vão nos ensinar hoje? Conta aí. Hoy, la receta de hoy, Exato. ropa vieja, cubana. Ficou curioso? Não sai daí não, porque eu já volto com essa receita cubana maravilhosa. Volto já. Voltamos com receitas para lucrar e eu já estou aqui na cozinha maravilhosa com a Maydelis Hernandes, que vai nos ensinar a receita da roupa vieja cubana. Meus amigos, hoje realmente o clima está diferenciado no nosso Receitas para Lucrar. Maydelis, seja muito bem-vinda ao Receita para Lucrar. Obrigada. Muchas gracias. Eu fico feliz em te receber aqui, em trazer um pouco mais de outra cultura. Eu tenho certeza que o pessoal já está gostando, já ouviu um pouquinho da história de vocês e está gostando do programa e vai gostar ainda mais quando a gente ensinar essa receita maravilhosa. Sí, yo creo que les va a gustar bastante porque es algo nuevo, algo novedoso, algo más que pueden hacer con lo que tienen aquí, que no se diferencia mucho, pero el sabor tiene su cosita cubana. Então, a gente tem muitos pratos que são semelhantes, mas com suas, vamos dizer assim, as peculiaridades, as diferenças ali no sabor. Sí, tenemos muchos platos iguales que los de Brasil, ya te explicaba. Tenemos, por ejemplo, el tamal, que no recuerdo, o sea, no logro decir el nombre en portugués, que es el maíz molido, que lleva carne de puerco, se atempera y se hierve, o sea, se cuece y es una receta tradicional cubana. Tenemos también el frijol dormido, que aqui é feijoada. Então, só para você entender um pouquinho, o tamale, né, que é muito comum na culinária cubana, aqui pra gente é a nossa pamonha, né, que é um prato feito à base de milho. E aí a mãe dele estava me contando que em Cuba é muito tradicional fazer com carne de porco, não é isso? Sim. Temperada e com carne de porco, que já dá aquela diferenciada do que a gente tem aqui. Aqui a nossa pamonha recebe também recheios, mas a tradicional realmente é aquela à base de milho cozidinho, que todo mundo adora. E na época, tem uma época aqui do ano que é festival, principalmente que é no mês ali de junho, nas nossas festas juninas, mas aqui a gente come o ano inteiro. Qué bueno. Mira, aquí también yo descubrí hace poco, porque estaba logrando hacer
la receta de la carayé que me encanta, una cosa de Brasil que me tiene como loca, y descubrí que el vatapá es idéntico a algo que nosotros llamamos pudín, pero aquí es salado y en Cuba es dulce. Então, vatapá, aqui pra gente o vatapá é salgado, mas o vatapá em Cuba, ele tem a mesma característica, só que a diferença é que em Cuba é doce. Esse eu confesso que eu fiquei curiosa, né? Então, a gente tem em Cuba pra gente, né, a pamonha, temos também a feijoada e temos também o vatapá. El vatapá. Agora o acarajé você falou que é a cara do baiano. No, el acarayé en Cuba no se ve. Para mí fue una novedad y el acarayé en Cuba no hay. No hay, pero me gustaría que hubiera, porque además es una maravilla. Me encanta. Soy fanática. Yo me declaré fanática número 1 del acarayé. Me encanta, principalmente de aquí. Me encanta. Ela disse que a acarajé aqui de São Gonçalo, estava conversando comigo aqui por trás dos bastidores, ela disse que a acarajé daqui, eu vou querer comer umas 4. Olha para isso, que confusão ela tá querendo me arrumar. Eu queria 4 acarajé, tem que 4. ser potência. Mas, Delice, mas quando foi que começou a tua paixão pela cozinha? Bueno, te explico. La pasión por la cocina empezó muy temprano y fue por mi trabajo. En Cuba, yo soy militar de carrera, pero especialista en alimentos, ¿me entiendes? Y entonces tenía que aprender las dietas, los alimentos. Estudié la carrera, o sea, yo soy licenciada en alimentos y me fui especializando porque tenía muchos subordinados y había veces que en los lugares donde estaba era especializada la comida, o sea, tenía un sistema de restaurante y tenía que conocer cada receta, cada cosa, sin contar que mi mamá era, que Dios me la tenga en la gloria, excelente cocinera. Bueno, cubano que se respete, tiene que ser buen cocinero. Eso es una realidad. Y entonces empecé a estudiar. Después, cuando ya salí de la vida militar, mi prima y yo, hicimos un negocio, un restaurante pequeño, y ahí empezamos, fuimos perfeccionando la receta, fuimos haciendo cosas y así. Então, como eu falei no começo com vocês, eu vou tentar. São idiomas, né, muito semelhantes, mas eu vou estar sempre tentando trazer aqui um resumo, né, do que elas estão falando, para deixar bem claro. Ela estava me contando que ela é militar de carreira lá em Cuba, e dentro desse trabalho militar dela, ela exercia a função dentro da cozinha, né, que aqui a gente conhece muito no meio militar como rancho. Temos o rancho aqui, os militares. E aí, dentro desse processo, ela foi se especializando, e aí, junto com a prima, depois que ela deixou a carreira militar, elas abriram um pequeno restaurante lá em Cuba mesmo, e aí elas começaram a exercer ainda mais essa paixão pela culinária. E também teve a mãe dela, que já descansa, e que também trouxe toda essa paixão para vocês, a culinária, que todo bom cubano tem que ser bom cozinheiro. Sim. Você me contou do seu restaurante lá, né, em Cuba. E o que foi que você achou da culinária aqui no Brasil? Lo que hay de la culinaria entre Cuba, o sea, la diferencia entre Cuba y Brasil, no en todos los lugares, pero por lo general es el sabor. Son diferentes, aunque hay muchos platos similares que se parecen mucho y cosas que, por ejemplo, Cuba le puede aportar a Brasil, Brasil le puede aportar a Cuba. En los restaurantes que hemos trabajado aquí en Brasil me di cuenta del uso de los lácteos, que para nosotros habían cosas que no se ligaban, como por ejemplo el abacaxi. En Cuba no se le echa leche. Me quedé. Pero bueno, es bueno, es una experiencia muy buena. Conocí el arroz viru, que en Cuba también pero de diferente color, un poquito más enriquecido y cosas que se hacen aquí en Brasil que son maravillosas, que me han dejado y diciendo, bueno, si esto yo lo pudiera hacer en mi país, sería la sensación. ¿Ve? Siempre estoy pensando, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo transformar? ¿Qué le puedo aportar a la cocina? A veces nosotras, yo y mi prima, nos ponemos a conversar
sobre recetas que podemos cambiar, que yo sé que sabrían un poquito mejor. Se le puede aportar esto, aquello. Y Brasil es rico en, en todos los ingredientes. Tiene todo tipo de sazones que ustedes le llaman temperos, de todos tipos para hacer maravillas, para hacer la mejor comida posiblemente, me atrevo a decir que del mundo, vaya, de Latinoamérica, aunque Perú es el uno, pero Brasil tiene de todo para tener una excelente gastronomia, de verdad que sí. Então é isso, ela estava falando que a culinária, né, do Brasil aponta para a culinária cubana e vice-versa, e que ela se encantou muito, que existe uma diferença ali, especialmente na questão do sabor. Houveram algumas receitas que existem tanto no Brasil quanto em Cuba, que ela percebe que tem alguns alimentos, alguns elementos ali que são um pouco diferentes. Ela citou até o exemplo do arroz birubiru, né, que a gente tem aqui no Brasil, que para a gente tem uma coloração um pouco mais amarelada. Lá em Cuba é a coloração um pouco diferente, também mais enriquecido, mas que nós temos aqui no Brasil uma diversidade de temperos muito grande que nos coloca em uma posição de ter uma das melhores culinárias, não apenas da América Latina, mas do mundo inteiro. Então, o nosso bate-papo está excelente, mas a gente vai agora para o ponto que todo mundo quer saber, que é o passo a passo dessa receita. Quais são os ingredientes que vão na nossa receita de hoje? Bueno, los ingredientes de la receta de hoy son comino, o sea, tenemos una cucharada de comino, una cucharada de orégano, 3 dientes de ajo, dos pimientos, tenemos una cebolla y media, un poco de aceite, o sea, 200 mililitros de aceite y 200 gramos de pasta de tomate. Então, só para a gente reforçar os nossos ingredientes. São 2 pimentões, uma cebola e meia, 3 dentes de alho, uma colherzinha de orégano, uma colherzinha de cominho e o que mais? Pimienta. E pimenta. Uma pimentinha que é para dar um. E ainda, para completar, a nossa fraldinha, a melhor que o pessoal tiver em casa. Exactamente. E o primeiro passo, então? El primer paso es cortar la carne. Cortamos la carne. Por lo general las personas las trocean, pero yo las he hecho así. O sea, Sí. yo la pico en dos pedazos, la limpio, o sea, le quito toda la gordura y la pongo en una olla de presión. Pronto. Então a gente corta em 2 pedaços, tira toda a gordura e vai para a panela de pressão. Exactamente. Perfeito. Eso es una parte. Otras no le quitan la gordura porque aunque muchas personas piensen que la gordura es dañina, da sabor a la carne. Y yo Sim. siempre se la quito al final. Então a gente leva com a gordura mesmo, Exato. só vai tirar a gordura depois. Pongo la carne en la olla y entonces le empiezo a echar los ingredientes que van dentro de la carne para poderle dar presión y que salga. Certo. Colocamos a carne e agora vamos para os temperos, né? Exactamente, le ponemos los temperos, le ponemos una cucharadita de orégano, le ponemos una cucharadita de pimienta, É o nosso cominho. una de comino, Então, pimenta do reino e cominho, não é isso? A pimentinha do reino, que é a nossa pimentinha preta, e o cominho. exactamente. Le ponemos un poquito de cebolla, le ponemos un poquito de pimiento, o sea, medio pimiento. Ponemos y le echamos agua hasta que cubra la, Sim. ¿viste? Por allá. Vamos lá. Y lo ponemos en la olla de presión y le damos 20 minutos. Le vamos a dar 20 minutos. Então, fecha a panela de pressão, 20 minutinhos no fogo. Exactamente. Fogo baixo, fogo alto. La ponemos a fuego alto porque es para poder que ella se ablande, ¿ves? Para que ella poderla deshidratar con facilidad. Desmanchar. Exactamente, desmenuzar como generalmente se dice. Então, bora lá? Enquanto a nossa carne está ali na pressão, o que a gente vai fazer aqui para poder adiantar os processos? Bueno.
Finalizou. 2 minutos más, o sea, para que Sim. sopa todo. Aqui tá finalizada a nossa receita. Finalizada. Então eu vou aguardar já lá na nossa sala pra gente poder experimentar esse prato. Perfecto. Entonces, y ahora terminamos y me esperas que vamos a experimentar el Vamos lá, que agora é a melhor hora do programa. Simbora com a gente. Gente, vocês não sabem como eu estou aqui com a boca cheia d'água. Salivando. O cheiro disso aqui está fantástico. Além da nossa roupa vieja. birra, nós temos outros pratos aqui. O tamale, Y tenemos tamales y arroz con gris. pra Arroz Arroz. con gris. com um gri. Arroz com um gri. Que seria? Es el arroz blanco que se mistura con el frijol preto. Y entonces también se le echan unos pedacitos de carne de porco, se tempera y se hace un arroz normal. Então, gente, eu acho que eu vou comer primeiro e depois eu converso. Pra gente poder, porque eu tô sofrendo aqui com esse aroma todo. Então vamos lá. Vamos começar pela receita que nós ensinamos, depois eu vou experimentando o resto. Tá bom? Então vamos lá. Gente, o cheiro. O cheiro. Eu amo pimentão. Vou tentar pegar aqui. Tô querendo pegar o mais difícil, né? Tá embaixo. Vamos lá? Vamos, é um momento sofrido do programa. Vamos que vamos. Delicioso. Muito bom. ¿Viste lo que te dije de la sal? Só Provecho. um minutinho só. Volto já. ¿Me entiendes? Ese es el objetivo, que tú vayas a un restaurante, disfrutes la comida, pero la comida es para traer recuerdos, la comida es para acordarte de que mi mamá lo hacía así, mi abuela lo hacía así, ¿me entiendes? Y a veces nosotros buscando la perfección vamos perdiendo eso, Sim. vamos perdiendo identidad. Sin embargo, eso es una de las cosas buenas que tiene Cuba, que Cuba te hace la comida, pero donde quiera que vayas, siempre vas a recordar que el plato, aunque se diferencie, siempre te va a llevar allá, a las raíces, a aquela cosita buena que comes em tu casa, ¿ves? É isso. Muito bueno. Ela tá falando aqui que a cozinha em Cuba ela é muito dessa maneira. É a cozinha que te lembra de casa, a forma como a avó fazia, a mãe fazia. Então, não importa o restaurante que você vai em Cuba, você vai comer uma comida que te traz memórias, que te leva a ter aquele sentimento, né, de nostalgia, de acolhimento. Muito bom. Eu realmente estou encantada. Eu amei conhecer vocês. Eu tenho certeza que todo mundo, né, de casa aprovou. No primeiro bloco, eu conversei com a sua prima, né? E ela falou sobre... Ela deixou o sentimento transbordar e a gente transbordou aqui. E ela falou um pouco, né, sobre o desafio que motivou ela a vir para o Brasil. Eu quero te agradecer por ter nos recebido com tanto calor, com tanto carinho, por ter nos ensinado essa receita maravilhosa e por ter compartilhado a tua história. E ela revelou também, gente, que o segredo é o restaurante, que eles vão abrir, a princípio, a ideia é abrir, a princípio, aos finais de semana, porque ela quer honrar a pessoa que deu a oportunidade de trabalho para elas. Elas trabalham durante a semana, então estão com a estratégia aí de trabalhar aos finais de semana. Desejo sucesso, muito sucesso para vocês. Obrigada. Queremos vir aqui quando esse restaurante abrir,
prestigiar vocês e torcemos muito por esse sucesso. Obrigada. Obrigada a pelo você. carinho. Gracias. Ai, tenho certeza que vocês amaram esse programa, assim como eu. Gostaram da história, gostaram da receita, mas não perde os próximos episódios do Receitas para Lucrar, porque eu tenho certeza que muita coisa boa ainda está vindo por aí. Até o próximo programa. Vamos lá dar um tchau, tchau? Chao, chao. Tchau, tchau!